tarde, paz do Senhor. Eu estava aqui na minha casa meditando e Deus me deu uma palavra. Na verdade foram duas palavras, uma se encontra no livro de Jó, capítulo 1, verso 8, onde o Senhor pergunta para Satanás: observaste o meu servo Jó? Homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. E a outra palavra é em João, capítulo 9, que fala de um cego de nascença. E os discípulos, ao observar aquele cego, que ele nasceu cego, ele nasceu com aquela deficiência, os discípulos perguntam a Jesus: quem pecou? Foi ele ou seus pais? E o que eu quero trazer esta palavra para nós essa tarde é exatamente essa. Quantas e quantas das vezes algumas pessoas observam os nossos problemas, as nossas limitações, até mesmo alguma doença, alguma enfermidade, e as pessoas elas fazem um pré-julgamento em querer achar o culpado para aquela situação estar acontecendo. É querer achar quem pecou, quem errou. Se está passando por isso porque pecou, se está passando por isso porque fez alguma coisa de errado, praticou algo errado. E muitas das vezes o que ela menos espera entender é o que Jesus fala para os discípulos. Ele não pecou, nem tampouco seus pais. Ou seja, aquela enfermidade era para que a glória de Deus ela se manifestasse. E o que eu aprendo com essa palavra hoje é que quantas e quantas das vezes a gente julga, a gente faz um pré-julgamento em querer encontrar um culpado para uma certa questão. E o que eu entendo sobre isso é que Jesus ele tinha um dom chamado discernimento de espírito. Ele conseguia olhar através do que os olhos conseguem ver. Ele via realmente quem havia pecado, aonde estava o erro, se havia pecado ou se era permissão dele. E muitas das vezes isso ocorre também nos dias de hoje, pela qual a gente passa por algumas situações e algumas pessoas perguntam: o que você fez? Ou então falam pelas costas, porque é mais fácil você falar por trás do que você chegar na frente e falar. E fala dessa forma: tá passando por isso porque pecou, tá passando por isso porque deve ter plantado isso. Muitas das vezes nós colhemos, parece, isso é a impressão que nos dá, não é o que verdadeiramente acontece, porque na palavra do Senhor diz que tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Mas muitas das vezes nos parece que estamos colhendo algo que a gente não plantou. E mais ou menos isso, eu creio que, conjecturando com a vida de Jó, Jó deve ter pensado exatamente isso. Quando seus amigos vieram acusá-lo: olha, você está em pecado, olha, você está passando por isso porque você pecou contra Deus. E eu imagino o que Jó ficou pensando naquele momento: Senhor, mas eu oferecia sacrifício antes dos meus filhos pecarem. Eu tinha uma vida de integridade, de sinceridade, de renúncia. Então por que eu estou passando por isso? E às vezes parece que nós estamos colhendo frutos que a gente não plantou. E a palavra que eu tenho nesta tarde para nós, para a minha vida, para a sua vida: não se importe. Não ouça as vozes que só servem para criticar, para falar que você está colhendo, porque primeiramente eles têm que ter discernimento de espírito. Sem discernimento de espírito é melhor que a gente nem fale nada. A gente mantenha a nossa boca calada, porque a gente não consegue entender o que passa dentro do outro, e muito menos sabemos o que essa pessoa tem de integridade com Deus, o nível de espiritualidade e de integridade que ela tem com Deus. E assim como foi com Jó, como foi com aquele cego de nascença, as pessoas também fazem dessa forma. Onde que pecou? Onde que errou? O que você fez, hein, que tá passando por isso?
O que você tem plantado? Observe o que você tem plantado. De repente você está colhendo o que você plantou. Mas às vezes não é. Às vezes é Deus moldando, permitindo que sejamos provados para mostrar o quão servos e servas do Senhor que nós somos. O nível de integridade e de paciência somos testados a todo momento. Porque para entrarmos na boda do Cordeiro, não é qualquer um que vai entrar, não é de qualquer maneira. Então que nós venhamos a guardar essa palavra, que aqui na terra nós somos soldados, treinados pelo Senhor. Passaremos por adversidade sim, passaremos sim por momentos de dificuldades, ou até mesmo de uma doença, de uma enfermidade na alma. Não importa. Não importa. Quanto tem sido difícil e complicado e qual área da tua vida está sendo mais afetada. A resposta de Deus para nós nesta tarde é: se importe com o que Deus pensa de você. Quanto aos homens, deixa eles pensarem o que quiser. Mas em todo tempo, que essa palavra venha arder em teu coração e que você venha entender que os homens podem falar o que eles quiserem, pensarem ou imaginarem. Não importa. Se o seu Deus sabe quem você é diante dele e o grau de intimidade que você adquiriu na caminhada com ele, podem falar o que quiser, porque só Deus pode dizer quem realmente você é. Fique com essa palavra, que essa palavra venha queimar no teu coração e que você venha se importar menos com quem te pergunta aonde você está errando, o que você pecou, o que você fez para estar passando por isso. Não ouça as vozes. Aos tolos a gente só dá somente o silêncio, para que a gente não venha argumentar com quem não está no mesmo nível de visão que a gente está. Então por isso que eu venho deixar essa palavra nesta tarde. Quem me conhece sabe que eu quase não entro para gravar vídeo algum. Só quando Deus queima uma palavra no meu coração, e esta palavra tem queimado nesta tarde no meu coração, dizendo sobre isso. Faça como Jó. Deixa eles pensarem o que eles quiserem, porque no final eles vão ver que a glória da segunda casa foi maior do que a da primeira. Amém?